Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Heitor Explica. A gente vai agora para a nossa terceira aula sobre cinemática com o intuito de revisar esse conteúdo até a sua prova do Enem, tudo bem? Hoje a gente vai começar a estudar de fato os tipos de movimento, tá bom? Na cinemática a gente tem três tipos de movimento, três classificações. O que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado e o movimento circular. A gente vai conhecer em detalhes cada um deles. Essa é uma parte bem importante, tá bom? E é bom a gente focar um pouquinho nos conceitos, nessas definições, para você conseguir fazer as questões de agora em diante. Então, o que é um movimento retilíneo uniforme ou simplesmente MRU? Bom, como o próprio nome diz, é um movimento em linha reta. Então, a primeira característica aqui no MRU é o movimento que a gente tem em linha reta, tá bom? É um movimento em linha reta. De boa, professor. O que mais? Bom, movimento retilíneo eu já tive noção, é um movimento em linha reta, mas uniforme, o conceito de uniforme traz a noção para a gente de algo que se repete. Quando você vai para a escola, uma das primeiras coisas que pedem é que você compre o uniforme para que você esteja padronizado com as orientações da escola. E aí, todos os seus colegas, né, têm a mesma blusa, mesmo tipo de blusa, o mesmo padrão. Então, o uniforme ele remete a gente a algo que se repete, a algo que é constante. E no movimento retilíneo uniforme, o que é constante é justamente o valor da velocidade. Então, no MRU, a velocidade é constante. O valor da velocidade não muda nesse tipo de movimento. A velocidade é constante. Quando a gente chega à conclusão dessas duas características, aí a gente vai ter algumas consequências. Então, bora lá. Se a velocidade é constante, isso traz uma consequência extremamente importante. Que consequência é essa, professor? Bora lembrar de aceleração? A aceleração é a variação da velocidade no tempo. A gente discutiu isso na nossa última aula. Se o valor da velocidade não muda, ele é sempre constante, e aqui você vai ter que fazer final menos inicial, imagina, sei lá, 10 menos 10, isso quer dizer que vai acontecer o quê com o valor da velocidade? A velocidade vai ser zero. Toda vez que a velocidade é constante, essa variação aqui vai dar zero. Logo, uma terceira característica, consequência, né, da gente ter velocidade constante, é que a aceleração é igual a zero. Aí, se você já tem um estudo um pouquinho mais aprofundado, está de fato revisando aqui comigo, você já viu a parte de dinâmica, na segunda lei de Newton, em que a gente tem força resultante, não é isso? A segunda lei de Newton diz que a força resultante é massa vezes a aceleração. Se nesse tipo de movimento a velocidade é constante, por consequência a aceleração é zero, quando você vem para a segunda lei de Newton, que tem aqui a massa multiplicando a aceleração, você vai chegar à conclusão que nesse movimento a força resultante também vai ser zero. Então aqui eu estou te dando uma informação completa quanto a esse movimento, tá bom? Então no MRU é um movimento que ocorre sempre em linha reta, o valor da velocidade não muda, é sempre constante. Como consequência disso, a aceleração vale zero. E como consequência dessa consequência, a força resultante, que é um conceito que você pode utilizar mais na frente, também vale zero pelos mesmos motivos que eu expliquei aqui em cima, tudo bem? Conhecidas as características, vamos ver um exemplozinho para ver como é que isso se encaixa aqui no nosso ambiente, na nossa vida, né? Então, olha lá. Imagina que eu tenho aqui um carrinho que ele está andando numa rodovia. E aqui eu tenho o que a gente chama de marcos quilométricos ou marcos do percurso, né? Quando você faz uma viagem de um local para o outro, você sempre vê uma plaquinha, quilômetro 32, quilômetro 60. Esses marcos que a gente tem na pista, eles servem para a gente se orientar e ser um ponto de referência. Digamos que se seu carro quebra depois do quilômetro 30, por exemplo, você liga para o guincho e fala, olha, meu carro quebrou aqui depois da placa do quilômetro 30. E aí o cara do guincho vai saber mais ou menos onde você está, vai estar te esperando para te encontrar, basicamente, tá? Então, olha lá. Eu tenho aqui várias marcas, né, de posição, 0, 10, 20, 30 e assim sucessivamente. E eu tenho meu carrinho em diversas situações, né, no tempo, nessas posições, tá? Algumas coisas que eu quero deixar claro para você aqui desde já. A primeira é que eu estou adotando como referencial um conceito que eu não revisei na nossa primeira aula, tá bom? Que eu vou aproveitar aqui no meio do caminho,
eu estou adotando como referencial positivo todo mundo que se anda para a direita. Então, imagina que eu saí aqui de uma cidade A, estou indo para a cidade B. Todo mundo que estiver indo nesse sentido aqui, para a direita, vai ter sinal positivo. Tudo bem? Vai ter sinal positivo. Todo mundo que estiver indo no sentido contrário, voltando, por exemplo, terá sinal negativo. Nessa primeira situação que a gente está vendo, esse nosso carrinho está andando no sentido do referencial que eu adotei. E aí, bom, eu vou falar para você o seguinte, que nesse primeiro instante, aqui, ó, a velocidade do meu carro, ela vale 10 metros por segundo. Porque daqui para cá passou 1 segundo. Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Daqui para cá passou 1 segundo, tá bom? 1 segundo. E aí, olha, é só você fazer a conta. O que é velocidade mesmo? Se a gente for relembrar a definição de velocidade, velocidade é a variação do espaço no intervalo de tempo. Desse ponto a esse, eu andei 10 metros. Esse aqui foi o meu deslocamento, tudo bem? Ponto final menos inicial. Eu andei 10 metros em 1 segundo. 10 dividido para 1, 10 metros por segundo foi a minha variação de velocidade. Aí imagina que numa segunda situação, vamos analisar a partir daqui agora, tá? Desses 10 metros. Vamos imaginar que o nosso movimento a gente está começando a analisar a partir daqui. Daqui para cá, passou 1 segundo, tá bom? Passado esse 1 segundo, qual foi a minha velocidade? Bom, aqui, velocidade é ΔS sobre ΔT. Velocidade final, espaço final é 20 menos espaço inicial, estamos analisando daqui agora, 10. 20 menos 10, 10. Dividido por 1, que foi o tempo, 10 metros por segundo. Então, nesse segundo ponto aqui, a minha velocidade também é 10 metros por segundo. Se eu analisar de novo para você, olha, passado mais 1 segundo, saindo daqui para cá, qual que vai ser a minha velocidade? Bom, se você está prestando atenção no que eu estou querendo te dizer, a variação do espaço, né, está sempre ocorrendo em intervalos iguais. Ou seja, a cada 1 segundo, esse carro está percorrendo distâncias iguais, né, em tempos iguais. Passou 1 segundo, ele andou 10 metros, passou mais 1 segundo, ele andou mais 10 metros para chegar aqui no 20, passou mais 1 segundo, ele andou mais 10 metros. Então, uma característica importante do MRU é essa. Você pode anotar aí como uma observação, tá bom? No MRU, o móvel anda espaços iguais em tempos iguais. E quando você faz o cálculo da velocidade, você vai descobrir que sempre vai dar o mesmo valor. Nesse caso, aqui no meu exemplo, a minha velocidade está valendo sempre 10 metros por segundo. Professor, que equações eu tenho que saber para me desempenhar bem no MRU? Uma é essa que você está fazendo aqui, tá? Velocidade é ΔS sobre ΔT, ou, como eu já falei para você também, você pode reescrever essa equação como sendo o famoso Deus vê tudo, né? Já que esse movimento aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando para você, ele é em linha reta e não está havendo mudança de velocidade. Aí você pode substituir esse ΔS por d de distância percorrida, tá bom? Então, você vai precisar basicamente do Deus vê tudo e da função horária da posição. Bom, a física, como eu falei para você, quando a gente observa um fenômeno, a gente vai tentar explicar aquele fenômeno, entender o que está causando, quais são as variáveis que envolvem esse fenômeno e, se possível, prever quando que esse fenômeno vai acontecer, como é que ele ocorre, tá bom? E isso tem que acontecer com a posição, com os movimentos de modo geral. E a função horária da posição é um recurso que é dado a gente justamente para que a gente consiga prever como é que vai acontecer esse tipo de movimento em específico, o MRU. Imagina, por exemplo, ó, você está sabendo aqui que quando esse carrinho sai do metro zero e vai até o 10, a velocidade dele foi 10 metros por segundo, passou um tempo, tudo bem. Mas imagina que vai passando tempo, e eu quero saber qual que vai ser a posição, onde é que esse carrinho vai estar daqui a 5 segundos, daqui a 10 segundos, daqui a 55 segundos. Eu tenho como prever onde esse carro vai estar, qual é que vai ser a posição dele? Sim, é por isso que a gente utiliza o que a gente chama de função horária da posição, que é uma função que nos permite prever a posição desse carro no intervalo do tempo. E essa equação ela é dada como sendo a posição final igual à posição inicial mais
a velocidade multiplicada pelo tempo. É o famoso sorvete que você também aprende aí com muitos professores, não é isso? Eu só gostaria de destacar, eu não vou fazer isso aqui, tá bom? Já que a gente está fazendo uma revisão, que essa aqui não é uma fórmula nova, tá bom? Ela é uma fórmula que vem daqui, quando você abre esse ΔS, mas eu estou colocando aqui para você. Então, o famoso sorvete, né? Ele permite para você prever, deixa eu voltar aqui, prever a posição desse móvel no intervalo de tempo. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer para fazer essa previsão é escrever a função horária para esse exemplo específico ou para a questão específica. Então, como é que a gente faz isso? Bom, se eu quero saber em que posição esse carro vai estar no futuro, eu preciso saber de onde ele saiu. Imagina que a gente vai começar a analisar bem aqui, ó. Então, o espaço inicial aqui é 10, tá bom? Mais a velocidade, bom, MRU, a velocidade tem sempre o mesmo valor, é constante. A velocidade vale 10 no intervalo de tempo. Então, você montou a função horária, qualquer tempo que você quiser, eu consigo te dizer aonde esse carro vai estar. Deu de entender? Então, no exemplo que eu falei para você, eu quero saber onde esse carro aqui vai estar daqui a 5 segundos. É só você substituir. A gente vai ter aqui 10 mais 10 vezes 5. 5 vezes 10, 50. 50 mais 10, 60. E a gente descobre que esse carro, depois de 5 segundos, vai estar na posição 60 metros, tá bom? Então, a função horária nos permite prever a posição de um móvel depois de um intervalo de tempo. Você vai basear. Então, a sua missão agora é, sempre que você identificar que o movimento é em linha reta, tá bom? E a velocidade for constante, você vai utilizar para determinar o que a questão te pedir, basicamente de duas equações, né? Ou Deus vê tudo, ou o famoso sorvete, utilizando os termos aqui de cursinho, para que você consiga aprender isso aqui no momento mais rápido de revisão, tá bom? Entendido isso, a gente vai agora para a parte de análise gráfica.